E aí, Ah, agora sim! que ótimo, deu certo. Deu certinho. Muito contente. Sim, E que aí, ótimo. tô bem emocionada aí com esse encontro. Ai, que bom, legal, muito bom. Como que estão as coisas aí por Florianópolis? Então, eu não tô na ilha, né? Eu tô em Palhoça. E assim, neste momento como eu tô muito em casa por conta do doutorado mesmo, a gente acaba não sentindo, né, o que o trabalhador comum, né, que tem que sair todo dia de casa, horário, sente, né? Então é bem diferente mesmo, assim, porque de todo modo eu já teria que ficar isolado em casa, estudando, né? É, a vida do Então, doutorando assim, muda pouco em tempos de pandemia, né? exatamente, porque você tem que ficar em casa, né? Então, assim, eu estou produzindo muito em casa, tenho ficado o tempo todo, as aulas têm sido tudo online, né? Então, acabo não sentindo tanto o que muitos profissionais e colegas sentem, né? Uhum. Então, tem toda essa questão aí, né? Ah, Mas, entendo. mas para mim tá tranquilo, assim, eu percebo que tá confortável, né? Uhum. Porque de todo modo eu teria que ficar estudando, trancado dentro de casa, então não tem mudado tanto nesse sentido. Uhum. Então, eu estou trabalhando mais com a formação de professores, né? E o teu nome apareceu para mim muito no momento em que a gente começou a discutir a questão do professor artista, né? Então, toda vez que os estudantes, que as estudantes vão perguntar alguma coisa, eles sempre começam assim: ah, mas você se acha mais professor ou mais artista, né? Eu sinto que eles começam mais por essa pergunta. Como que você se define? Então, eu não gosto dessas definições, elas me irritam e eu não me vejo nelas, né? O meu percurso nas artes é um percurso acadêmico. Então, assim, eu não sou artista antes de ser acadêmico, eu não fui, né? Até mesmo porque eu venho do interior e eu venho de uma região e também de uma classe social onde eu não tive ateliês, eu não tive formação artística antes da universidade. Então, a minha relação com a profissão se deu nesse processo de formação acadêmica, né? Então, eu sempre me vi como professor e artista junto. Então, para mim, sempre esteve muito conectado, né? Evidentemente, existe nos estudos aí esse discurso do professor artista ou artista professor, tem um monte de teóricos que caminham por esses lugares. Eu não converso, né, com esses teóricos, eu não converso com essas perspectivas por várias questões. Primeiro, que não me interessa, eu não caminho por esses lugares, e se for para tecer uma crítica, né, eu poderia até me colocar nesse lugar hoje de dizer assim: o professor artista que atua na universidade, né, ele precisa agregar duas profissões para ele se dizer que ele é uma. Entendeu? Então, assim, o professor precisa ser artista e o artista precisa ser professor para ser reconhecido pelo mercado, ser reconhecido pelo sistema capitalista. Essa é uma questão, né, que a gente tem que se colocar, né? Eu acredito assim, tem muitos amigos meus que formaram comigo e que não optaram por ser professor e que em algum momento o próprio percurso de formação levou eles para a docência, né? E alguns ocorreram ao contrário, né? De buscar a docência e se tornaram artistas, porque quem trabalha com processos artísticos na universidade não tem como não desenvolver uma produção artística, né? Porque a gente está dentro dos ateliês produzindo,
pensando, pesquisando, orientando processos, e não tem como você falar de um conhecimento escrito, sistematizado, de uma técnica, sem você experimentá-lo, né? Então, para mim, eu vejo bem complexo. Não sou contra essas perspectivas, de modo algum. Eu acho que elas contribuem para pensar, né? Mas eu, enquanto pesquisador, enquanto artista e professor, eu não agrego na nomenclatura do profissional que eu sou um artista professor, ou eu sou um professor artista, né? Eu sou artista e sou professor, né? Eu não faço essa simbiose, que parece que precisa ter essa simbiose, né? Porque em alguns momentos eu até falo para os meus alunos, olha, aqui não é o professor que está falando, aqui é o artista que está falando a partir das minhas experiências. E em outros momentos eu falo ao contrário, olha, aqui não é o artista que está falando, e sim, aqui é o professor que está falando, né? E eu percebo que existe isso em outras áreas, né? Como, por exemplo, o médico, o pessoal da área de saúde que atua nas universidades. Ele é médico professor? O advogado que atua no campo jurídico, né? Nos tribunais, defendendo inúmeros casos, ele também é professor, porque ele vai formar outros profissionais. Ele é advogado, professor. Então, assim, será que vai ter que criar toda uma nova categoria para dizer que o professor precisa ser artista, no caso que trabalha com arte, né? Ou o artista tem que ser professor, aquele também que vai trabalhar com arte, docência, né? Na docência de artes, né? Então, assim, eu vejo que em alguns momentos essa reflexão ela precisa ser compreendida melhor e ela precisa ser mais problematizada. Eu não acho que tem que descartar, mas problematizar mais, porque quem trabalha com arte o tempo todo precisa ficar justificando a sua produção a partir de um monte de estudo, de um monte de coisa, como se o artista não estudasse, não fosse intelectual, não tivesse capacidade crítica. E os professores, a mesma coisa, né? Cada vez mais a gente vê o universo da docência sendo atacado como se não tivesse necessidade de ter professores na nossa sociedade, né? Então, assim, eu vejo que eu atuo em dois lados, em dois lugares, melhor dizendo, que são paralelo, porque eu sou professor e sou artista, que está o tempo todo lutando para se manter enquanto profissional e ser visto como profissional respeitado na sociedade, né? Isso, para mim, é bastante delicado, assim, mas eu não acho que tem que ficar criando categoria, não. Eu digo uma coisa, eu acho que o trabalho diz, entendeu? Eu não preciso me justificar enquanto professor artista ou artista professor. O meu trabalho vai dizer, né? E do seu trabalho, você falou, né, antes da universidade, você não tinha aí um caminhar artístico, que é a dúvida de muitos estudantes, né? E de muitos professores também, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre as duas trajetórias, né? Já que a gente está trabalhando aqui com um professor e artista. Sim. Eu acho que, claro, eu acho que para ilustrar algumas coisas, hoje, né, como a gente vive muito nesse universo mediatizado, tem alguns perfis, né, no Instagram que são muito legais, que é essa coisa do artista herdeiro, né? Que ele herda não somente um capital cultural, ele herda um capital financeiro também, mas ele herda todo um material ali que vem da família, né? E aquele que não tem está descoberto de tudo isso. Então, aquela coisa do artista herdeiro, né? Tem vários personagens, por exemplo, a Nazaré é uma, né? Que sempre o pessoal está brincando com essa coisa do artista herdeiro. Eu não herdo esse capital cultural da minha família. A minha família, minha mãe era cozinheira e meu pai é pedreiro. Eles não passaram do ensino básico fundamental, primeira a quarta série.
Então eu não tive contato com esse universo da arte na minha infância, né? Como que eu tive o contato da arte na minha infância? Em aulas de educação artística. Os professores que vinham para a escolinha que eu estudava no interior do Paraná, que levavam processos, né, do modo deles, com os recursos que tinham naquela época, para a gente experimentar. Então, brincava com lápis de cor, brincava com desenho, brincava com a tinta guache, brincava com as massas de modelar, como que é o nome? A argila, né? Na época a gente nem comprava argila, eu morava num bairro que a gente ia na beira do rio catar, né? Então, essa experiência de docência e artística acontece dentro da sala de aula. E por isso que eu acho a importância do ensino de arte nas escolas, né? E principalmente para quem é do interior, né, dos estados brasileiros, e também para quem vem de classe popular, né? Então, assim, eu não tenho essa herança e aprendo na escola, né? Nessa caminhada de entrar no ensino fundamental, isso se estende para toda a minha adolescência, né? Um gosto pela arte, assim como o jovem que está na escola tem gosto pela matemática, tem o gosto pela química, né? O meu gosto estava no campo das artes. Eu, como era o que eu tinha como acesso na época, eu imaginava assim, eu serei um professor de artes, né? Não pensava em ser artista porque estava muito longe da minha realidade, nem imaginava isso. Só que aí as coisas vão se encaminhando, né? A gente vai tendo outras experiências, se relacionando com outros grupos sociais. Aí foi um momento que, no movimento estudantil, em Cascavel, eu começo a acessar o centro da cidade a partir de colegas que estudavam em escolas centrais. Então o professor já vinha com formação, né? Diferente de mim, que o meu professor que me promovia, que promovia a arte na minha escola, não tinha formação em artes, era um professor de qualquer outra área que pegava as disciplinas que sobrava no núcleo regional de educação. Então, assim, as aulas de artes era aquela coisa, né, que a gente aprendeu como um espaço de brincadeira, por isso que eu usei o termo brincadeira. E eu não vejo problema nenhum. Né? Você pega os suportes artísticos ali e tá, use a sua imaginação, né? Exatamente, e não vejo problema nenhum, porque foi o modo como chegou para mim, entendeu? E como chega para muitas pessoas, né? A gente leva muito... a gente compreende de maneira muito equivocada o que é brincar, né? E às vezes é num brincar que os insights surgem, as coisas acontecem e a gente vai elaborando, né? Nós temos capacidade crítica de elaborar e criar a partir de uma brincadeira, a partir de um insight, a partir de uma coisa banal, assim, cotidiana mesmo, né? E aí, nesse processo, quando eu acessei essa outra classe social, que eu vou para o centro da cidade, começo a conhecer outros grupos de colegas que faziam teatro na escola, que faziam, porque pintou com tinta a óleo. O que é isso, tinta a óleo? Na minha cabeça, eu não tinha essa relação, né? E aí, no movimento estudantil, tinha aquela coisa, o pessoal já ouvia outra música. Como, por exemplo, aquilo que não tocava na rádio na época, né? O povo de movimento estudantil ouvia Chico Buarque, eu nem sabia que era Chico Buarque. E aí eu começo a entrar em contato com esse universo. E nessa coisa do movimento estudantil, tinha também acesso aos professores na universidade, né? Porque estava nesse meio ali do secundarista, saindo do ensino médio para a universidade. E muitos colegas também que estavam no movimento estudantil eram filhos de professores de escolas públicas, filhos de uma classe com mais acessos, e também tinha alguns colegas que eram filhos de professores universitários, né? Que até os pais incentivavam os filhos a participar do movimento estudantil, né?
coisa que também não tive na minha experiência, não tive na minha caminhada. Nesse percurso, eu tive o meu primeiro contato, de fato, em pensar a arte foi por meio de um grupo de teatro da Universidade do Oeste do Paraná, que tinha um trabalho belíssimo, o grupo Tuca, né, Teatro Universitário Campus de Cascavel, e era um grupo brechtiano, que estudava Bertolt Brecht, né? Um diretor incrível. Pois é, eu assim, com 17 anos, eu estava fazendo a padaria de Bertolt Brecht, né? Nossa, Pois é. né? E aí Essa pessoa Oi? fantástica, né? Uma trajetória muito encantadora. E daí foi engraçado que eu fui fui visitar o espetáculo e o diretor me viu, já alto, eu já tinha, com 17 anos, já tinha 1,89 m, né? Mesma altura que eu tenho hoje. Eu cresci e depois só engordei, né? E, e aí ele me colocou na peça porque eu era muito alto, né? E aí eu fiz e entrei naquilo, achei divertido e entrei. Então, assim, durante a semana eu trabalhava em outra coisa e no sábado, domingo eu ia para a universidade ter contato com o teatro. E aí, assim, conheci o teatro de Bertolt Brecht, conheci o teatro de Oduvaldo Viana Filho, conheci o teatro de Boal e eu comecei a ler tudo isso, né? Assim, num sentido muito de, eu quero saber o que é isso, né? E daí, nesse percurso todo, nesse teatro, a gente trabalhava com fazer o figurino, fazer a maquiagem, a gente aprendia tudo ali junto, coletivamente. E aí me lembro de uma vez que nós fizemos uma oficina de máscara, e aquilo me tocou profundamente, assim, sabe? Trabalhar com essa coisa de modelar o rosto, de tirar o molde. Atadura de Oi? saia? É atadura? Exato. Era atadura. Essa coisa de trabalhar ali o molde. E aí, por coincidência, eu vi que tinha na Secretaria da Cultura uma oficina de máscara. Como que é o nome? Máscaras carnavalescas. Que daí era uma coisa bem profissional mesmo, de usar a atadura, fazer todo esse molde do rosto, né? Trabalhar com resina, com um monte de outros materiais. E aquilo, eu falei, me abriu, assim, o mundo, porque eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso, né? E aí foi ali, nessa caminhada toda, com o teatro, com essa coisa da artesania, muito nessa coisa de trabalhar o artesanato, que eu fui me vendo, assim, que tinha mais coisas no universo, né, da arte. E aí foi indo que eu tive um contato eu fui selecionado, já tinha caminhado, acho que alguns anos com teatro, uns 4, 5 anos isso com teatro, e eu fiz um curso com uma diretora do Rio de Janeiro, que foi para Cascavel, e a gente começa a fazer o trabalho ali, e ela pega e utiliza um termo, assim, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu nunca tinha ouvido, tal, não lembro o que era. E aí ela começa a falar de Magritte. Eu falei, mas não sabia o que era Magritte, né? E aí ela começa a falar assim, olha, vai estudar Magritte, vai procura Magritte e tal. E eu fui pesquisar, fui na biblioteca da cidade pesquisar. Oi? Não entendi. Era de comer ou de passar no... Era de comer ou de passar no cabelo, né? E aí, quando eu vi as imagens do Magritte, aquilo assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Que imagem é essa que eu nunca acessei? Que imagem é essa que eu nunca vi? E fui lendo, assim, algumas coisas e fui ficando chocado com tudo aquilo. E aí, passou um tempo, abri o curso de artes visuais, licenciatura, numa universidade particular, em Cascavel, né? Nessa época. E foi muito interessante que tinha uma professora muito curiosa ali, que ela percebeu, assim, que eu era astuto, né? E num dos trabalhos ela me passou
por coincidência, ela não sabia, não tinha contado essa história, ela me passou o livro do... Ela falou assim, eu quero que você leia esse livro, né? Por um trabalho que a gente estava fazendo lá. Do Isto Não é um Cachimbo, do Foucault. Né? E aí eu peguei o livro, quando eu fui olhar, o livro falava de quem? De Magritte, né? Eu falei que interessante isso, né? Mas eu nem tenho essa relação com o surrealismo, nem caminho por esse lugar hoje, né? Mas esses foram os meus primeiros encontros, assim, até mesmo porque na época esse livro ele estava bem comentado, falava-se muito, né? Disso não é um cachimbo, do Magritte e por aí foi, né? Daí eu fiquei um tempo, né? Fiquei um ano nesse curso e tentei uma transferência para Curitiba, né? Aí foi ali que eu cheguei em Curitiba, também na licenciatura, porque eu nem tinha dimensão do que era trabalhar um bacharelado, né? Eu começo toda a minha trajetória pensando na docência, pensando na licenciatura, né? Porque era um local de pensar também em trabalho, né? Eu não tinha, nunca não nem construí essa coisa do bacharelado, primeiro que eu não tinha relação, e segundo que eu nem imaginava, assim, de produzir arte e viver dela, né? Então, o meu caminho sempre foi para o campo da educação. Hoje eu sou professor universitário e assim, eu não consigo tirar toda essa minha caminhada, de todas essas minhas reflexões da educação, nas minhas práticas artísticas, porque a educação não é somente um rigor pedagógico, né? A educação é uma área do conhecimento que nos propicia desenvolver várias questões críticas e de entendimento da humanidade e não restrito somente ao fato de ensinar o professor, dar aula. Educação não é só didática, né? É um universo muito grande para a gente pensar a humanidade mesmo, né? E eu vejo que a arte, ela sempre está o tempo todo conversando com a educação, mas muitas vezes alguns artistas e profissionais acham que não, porque não tem ligação, e eu não consigo ver essa divisão. Tá? Para mim está sempre junto, ela está sempre caminhando junto, e também faz parte da minha trajetória, né? Então tem tudo isso, né? E quando eu estava em Curitiba, eu caminhei muito, continuei caminhando para esse lugar da licenciatura. Na época eu trabalhava em ONG, né, em movimento social, nas comunidades, trabalhei em diversos tipos de ONG, né, e muitas ONGs traziam essa coisa das práticas do artesanato, das práticas artísticas, essa coisa num lugar bastante recreativo mesmo, né, e aí eu fui conhecendo outras coisas, né. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu estava decidido que eu ia fazer mestrado, né? E ainda o mestrado estava no campo da licenciatura, né? Porque era o caminho que eu me enxergava mesmo, né? Mas eu sempre mantive uma produção constante, né? Ela era muito tímida. Então, porque assim, uma das coisas que os estudantes mais levantam é essa questão. Então, assim, professora, mas eu não sei nem por onde começar, né? Por onde que você começou? Começar o quê? Na questão da fruição, na questão de você ter as suas produções, de você se pensar enquanto artista, de Olha, você seguir, porque assim, para mim, eu vou falar um pouco enquanto a pessoa que conhece o Edson, né, para além da sala de aula, para além dos ateliês, para além das exposições. Você tem um olhar muito atento, que é muito difícil de se ver. Então, assim, mesmo para as coisas cotidianas, para os pequenos detalhes, para coisas muito minuciosas, e aí você cria todo um fio de história, uma coisa da contação que é muito gostosa para quem está ali assistindo, né? Que os amigos viram plateia pro Edson, porque é maravilhoso. Mas de onde que vem isso? Sempre foi isso? Você sempre foi essa pessoa
com esse olhar tão fotográfico. Isso foi sendo treinado ao longo do tempo, isso foi sendo treinado, mas quando que você olha e fala assim, não, a partir de agora eu me vejo enquanto artista, consigo me ver enquanto tendo uma produção artística? Tá. E isso não é tão fácil da gente responder por várias questões, né? A gente é um conjunto histórico e de uma trajetória longa também, né? Então a gente agrega na gente, na nossa caminhada, muita coisa. Como eu falei, assim, a minha relação com a leitura sempre foi muito grande, eu sempre adorei ler, né? A literatura, eu vejo assim que um dos grandes caminhos dos artistas é a literatura, porque a literatura nos oferece uma quantidade absurda de material, né? Material escrito, ficcional, visual. Então, assim, a literatura contribui muito com o desenvolvimento da imaginação, né? Então, assim, antes de eu chegar no teatro, eu já tinha uma coisa com a leitura. Só que eu também não fui incentivado na minha casa. Meus pais nunca me deram um livro, né? Nunca ganhei um livro dos meus pais. E não porque eles não queriam dar, porque não tinha isso na vida deles, né? Imagina, minha mãe era cozinheira e meu pai pedreiro. Não tem essa coisa de ler. Não existe isso, né? Então, assim, mas eu sempre gostei, porque eu ia na casa de uma prima que ela tinha e eu ficava encantado com os livros, né? Principalmente os títulos, eu tenho loucura. E eu tenho dificuldade também em colocar nos meus trabalhos os títulos, porque eu sou sempre encantado com o título do outro. Então, às vezes, meus trabalhos nem têm título potente, assim, é o nome do trabalho, né? Porque eu gosto que os outros deem também os títulos, né? Eu acho lindo os títulos. Então, tem essa coisa da leitura, né? Dessa trajetória com o teatro faz a gente enxergar muita coisa, faz a gente perceber muita coisa, e na licenciatura em artes visuais, todas elas, a gente realiza práticas artísticas. Todas elas, todos os cursos de licenciatura, temos o professor de pintura, o professor de desenho, o professor de tridimensional, gravura e assim por diante. E nessa caminhada toda, a gente vai experimentando, né? E é muito interessante que a gente já vai identificando aquilo que nos chama mais atenção, né? Eu sempre tive dificuldade com a pintura não me agradava muito. A escultura, ela estava muito mais no objeto do que no ato escultórico mesmo. Mas quando você vai descobrindo o desenho, né? Quando eu fui descobrindo o desenho, quando eu fui descobrindo a gravura, o meu mundo abriu, né? Mas não esse desenho realista que nos enquadra a enxergar todo mundo da mesma maneira, e sim o desenho de cada um. Sabe? De encontrar o seu desenho, de perceber quais os lugares que te tocam no traço, que na forma, né? E todo esse percurso da linha e que aí eu fui descobrindo, tanto na gravura quanto no desenho, né? Óbvio, quando eu fazia licenciatura e até no mestrado, isso ainda estava muito no lugar de olhar para os artistas, né? Não adianta você só querer ser artista se você não olha para os artistas. Então, assim, como que a gente aprende? A gente aprende olhando, né? E esse olho a gente vai treinando. E tem uma outra coisa também, eu olho muito coisa pequena. Eu sempre tive essa coisa de olhar as coisas pequenas, minuciosas, e eu fico ali olhando as coisas pequenas, né? Hoje que eu estou fazendo trabalhos maiores, mas durante muito tempo eu fiquei olhando as coisas pequenas, sabe? Isso é muito curioso também, que eu desenvolvi miopia, sabe? Agora que eu fiz cirurgia, faz 3 meses que eu fiz cirurgia e não estou mais usando óculos. Então, e a miopia é o quê? É essa coisa de você perder a identidade Hoje, né?
do longe e tu perde o pequeno. Tu perde o pequeno muito rápido. E aí eu fico até hoje pensando, né, que essa miopia ela veio mesmo no sentido de um esforço que talvez eu fui desenvolvendo durante anos de olhar coisas muito pequenas, né? E aí também, e sempre olhando também para artistas que talvez fizessem coisas pequenas, minuciosas, gravadores e aí por diante, né? Então, é difícil a gente dar uma receita ou dizer como, né? Aquele livro, eu sempre indico esse livro para os meus alunos porque ele mostra muita coisa. O meio como ponto zero. Você sempre começa no meio de algo, seja no meio de uma ignorância, sabe? Ninguém tem uma história não vivida se já chegou com 20 anos, se já chegou com 30 anos. Quais são as suas experiências? O que tu olha, o que tu observa, né? E é a partir dessa percepção, daquilo que a gente olha, daquilo que a gente percebe, que a gente começa a entender a nossa própria arte, né? Porque não adianta eu ficar buscando, às vezes, uma coisa que está tão distante de mim se eu tenho muita coisa aqui perto de mim, né? Por exemplo, eu descobri nessa caminhada que eu não fico olhando, buscando no meu trabalho esse desenho de representação da realidade, né? Eu percebo que quando eu vi, eu transformei. Eu modifiquei a forma. Às vezes até começo com um desenho realista, mais ou menos realista, próximo ali e tal, que dá para identificar a imagem. Quando eu vi, eu saí, né? E tô olhando outras coisas, né? Isso eu tô percebendo hoje, né? Tô com 38 anos, quase 20 anos de trajetória acadêmica aí, e hoje, a partir de tanto estudo, a partir de tantas práticas, eu estou identificando, e hoje eu estou começando a enxergar de fato o meu desenho, né? Porque é muito comum a gente reproduzir aquilo que a gente aprende, né? E isso eu tenho muito cuidado numa aula de desenho, porque eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero que vocês desenhem como eu desenho, né? E isso é um grande cuidado que quem trabalha com processo artístico deve ter. Todo mundo que pinta é igual o professor, todo mundo que desenha é igual o professor. E o professor vai dar nota para o aluno. Ou que pesquisa igual o professor, né? As disciplinas de pesquisa, a gente vê muito isso, né? Usam o mesmo método que o professor, né? Parecem discípulos, né? Exatamente. Eu sempre falo para meus alunos, eu não quero que os meus alunos façam o que eu faço, eu quero que eles criem a partir daquilo que eu mostrei, né? Porque eu acho que isso é o sentido da formação acadêmica, isso é o sentido das universidades, né? É aquela frasezinha, né? As escolas são asas, é isso? Tem uma frase bem famosa que o povo pinta na frente das escolas. Livros são asas, escolas são asas. Não lembro desse. Sim, essa frase é de um escritor famoso, mas as pessoas utilizam isso. As escolas são asas, escolas não são gaiolas, são asas, uma coisa assim. E eu acho que é isso, né? A partir do momento que você entende que aquilo que você ensinou se transformou ou encontrou outras camadas, outras percepções, tu cumpriu o teu trabalho de professor, o teu trabalho de profissional. Eu não quero que o meu aluno desenhe como o meu trabalho, porque o artista, ele passa a vida toda pesquisando um traço, pesquisando um modo, aquilo que vão chamar de gesto, aquilo que vão chamar de poética. Essa é a poética do artista, isso é o gesto do artista, né? Aquilo que a gente leva a vida toda experimentando, produzindo, estudando, para chegar, quem sabe, lá na velhice, para dizer, esse é um trabalho de determinado artista. Então, eu não quero que o meu aluno reproduza o meu trabalho. Então, nesse processo de investigação, o aluno, eu faço isso, desenvolva as suas
as suas descobertas, desenvolva as suas descobertas. Você descobriu, você encontrou algo e agora transcenda isso. Busque outras coisas, né? Então, assim, é difícil de dizer uma receita, é esse o caminho, né? Mas esse livro que eu falei do meio como ponto zero, diz assim, comece no meio de uma ignorância ou no meio de algo, é a melhor coisa, né? E cada vez mais isso tem feito sentido para mim, porque eu saí do sul, fui para o norte, do norte fui para o nordeste, e isso me causou assim uma percepção muito ampliada, porque eu saí daqui do sul, os meus alunos desenhavam determinada coisa. Quando eu cheguei no norte, eles desenhavam outras coisas. Eles enxergavam outras coisas. E aí, assim, eu falei, meu Deus, vocês têm que desenvolver isso que vocês estão enxergando e continuar isso que vocês estão enxergando. Não tem que procurar uma coisa que vocês não estão enxergando, que está distante de você, né? Mas como desenvolver isso para você criar um trabalho que seja a tua cara, né? Eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive com a Cássia Borges, e isso eu levo para a vida. Quando ela me disse o seguinte, né? Ela falou assim, Edson, um dia eu cheguei para os alunos e falei assim, olha, eu não quero mais que vocês me tragam desenho de arara. Aí eles trouxeram tucano. E isso eu falei assim, é óbvio que eles vão trazer tucano, porque faz parte do cotidiano, faz parte do que eles olham. O artista, ele está sempre trazendo aquilo que ele olha, aquilo que ele se relaciona. O artista é um grande sinalizador do tempo, né? Um grande sinalizador do tempo, um grande sinalizador da natureza, dos lugares que a gente vive e vivencia, né? Mas a gente que trabalha com processos artísticos, a gente sempre está nesse lugar de encontrar algo que seja nosso, mesmo representando aquilo que a sua comunidade, o seu grupo cultural étnico esteja produzindo. Aí quando eu saí do norte, fui para o nordeste. Lá o cacto está presente, o bode está presente, aquela imagem, o território árido. E aí você encontra outro universo imagético, outro universo cultural, e isso vai ser representado, isso está presente, melhor dizendo, nos seus trabalhos, né? E aí, assim, eu não posso chegar num lugar como esse dizendo, não, é isso que vocês têm que fazer. Pelo contrário, eu tenho que enxergar aquilo que o aluno está fazendo, aquilo que o aluno está produzindo ali e contribuir com essa caminhada dele. Né? Se você chegou na universidade com esse desenho, com essa imagem, onde tu vai querer chegar com isso? Ele já chegou no meio de algo. Né? Então, por isso que essa coisa do meio é muito bonita e muito poderosa para a gente perceber, né? E isso a gente pode aplicar em várias áreas, né? Não só no campo da arte, mas a docência é muito isso também, né? A gente vai olhar para questões que nos tocam muito, né? Por exemplo, como é ensinar numa comunidade quilombola, como é ensinar numa comunidade ribeirinha, como é ensinar numa comunidade indígena, assim como é ensinar para alunos que estão no centro de uma grande capital, né? E a gente vai percebendo essas coisas a partir da nossa trajetória, a partir das nossas experiências, né? Mas perceber os lugares, eu acho que é o grande sentido, né? Não só perceber no sentido de ver, mas sentir. Sentir. Né? Sentir toda essa energia do lugar, porque isso vem questões políticas, isso vem questões sociais, aí vem junto questões ambientais, tudo aquilo que nos mexe, nos toca de uma maneira ou outra. Porque tu pode ser a pessoa mais alienada que for,
das questões midiáticas e de comunicação. Mas tu é afetado de uma maneira ou outra pelo lugar que você vive, né? Então, tipo, eu não me importo com política. Aí tu sai na rua e cai num buraco de um bueiro que que você paga imposto e esse buraco tá ali, né? Aí cai a energia da tua casa e assim vai. A gente é afetado o tempo todo por esses sistemas, né? Porque a gente sabe, né? Comunidades populares, comunidades de periferia, cai a luz, às vezes volta no outro dia, 3 dias depois. Se é no centro da cidade, volta na hora, né? Isso é política. Tem toda uma questão aí que promove, né, essas relações nesses espaços que a gente vive, né? Então, assim, por mais alienado que tu seja, tu vai se encontrar, tu vai questionar alguma coisa, né? E o artista também é muito sensível com isso, né? Porque como a gente trabalha também com as emoções, né? A gente é afetado por aquilo que nos dá ira, aquilo que nos dá paixão, aquilo que nos dá prazer. E a gente traz tudo isso para o nosso trabalho, né? Aí, só para encerrar, né? Porque a gente tem. Aí já estamos entrando aí no terceiro tempo. Como que você está juntando esses dois lados, né? O do estudante que está escrevendo a tese, que está envolvido com a pesquisa, com o artista. E aí você já podia falar um pouquinho sobre a linha de processos, se você quiser, claro. Não, claro, eu tenho percebido cada vez mais e me encantado sobre esse universo de escrever produzindo, né? E cada vez mais eu penso que não é uma coisa que é da arte porque a arte é diferentona. Eu acho que deveria ser em todas as áreas isso, sabe? Não tem como você pensar nada na academia se você não vivencia aquilo. Não tem como você pesquisar algo se você não promove uma relação com aquilo ali. A coisa começa a não fazer sentido, né? Como um professor vai pesquisar sobre a educação se ele nunca pisou numa escola para dar aula? Como que uma pessoa que vai trabalhar com saúde, um médico que pesquisa determinado tipo de doença e sintomas, se ele nunca teve contato com aquilo, se ele nunca... ele vai ter que ter contato de uma maneira ou outra, seja em laboratório, realizando testes, de um jeito ou outro, então não tem como. E os processos artísticos, ele é muito bonito nesse sentido, né? Porque não tem como você falar de escrita de uma tese em arte, em processos artísticos, sem você fazer a arte, né? Tem uma professora, a Raquel Stolfi, tu conhece ela, da UDESC. Sim. Ela fala uma coisa muito legal, que fazer, como que é? A pesquisa em arte é sob arte. E aí ela vai trabalhar essa questão do sob o efeito, envolvido nesse processo, né? Sob o efeito de algo. Então não tem como você escrever uma coisa se você não vive na sua produção constante com ela. Eu não consigo enxergar isso. Não consigo entender isso numa pesquisa. Então, eu estou falando aqui, não é uma opinião minha. Isso tudo que eu estou trazendo aqui, de maneira muito simplória, evidente, é uma quantidade de livros que eu estou lendo, uma quantidade de autores, uma quantidade de pesquisadores que traz isso como pesquisa e como vida, né? Tanto no Brasil, que eu estou olhando muito hoje para os pesquisadores do Brasil, né? Como fora do Brasil. Hoje eu estou olhando muito aqui porque a gente tem um hábito natural, né? Acadêmico, que a gente aprendeu na academia, que é importar a literatura, né? O tempo todo. E eu não estou falando... Né? Oi? Tem que ter alguma coisa estrangeira, né?
Exato, e a gente fica muito nisso, e eu nem estou aqui levantando bandeira de dizer não vou importar, não é isso. Mas eu estou fazendo um movimento no sentido de eu quero olhar para quem está aqui, produzindo aqui, e de preferência quem esteja vivo, sabe? Eu estou olhando muito para esses profissionais, uma quantidade expressiva de produções, de escritas, que vai falar sobre a pesquisa em arte, que vai falar sobre a pesquisa nos processos artísticos, que está atuando na universidade, que é gente jovem. Não é gente com o pé na cova, é gente jovem, gente que está ainda produzindo 50, 60 anos, com produções incríveis. Então a gente tem que olhar para essas produções, né? Então, eu sinto hoje que os processos artísticos eles têm muito a ensinar, no sentido de que nós não vamos criar uma metodologia para dizer para os outros como é, mas no sentido de sensibilizar que não existe pesquisa sem relação com ela. Não existe pesquisa sem essa vivência. Embora a ciência tenha aquela estratégia, a gente se afasta do objeto de pesquisa para desenvolver a pesquisa, você teve uma relação com ela. Você se afasta do objeto num determinado momento, mas você, antes de se afastar, você teve muita relação com ele. Uhum. Nós que trabalhamos com processo artístico, a gente está o tempo todo produzindo, pensando essa produção, né? Porque não é uma coisa assim, hoje eu produzo, ou agora eu produzo, agora eu escrevo. Não, isso está aqui, ó. Essa escrita é sob o processo, ela é sob o efeito do processo constantemente, ela está o tempo todo envolvida, né? Porque a gente, nós estamos na academia, né? Então, assim, eu não estou falando para um grupo de amigos que metade é acadêmico e metade não é acadêmico. A gente está aqui falando, né? Dois professores universitários também que pesquisam, de campos diferentes, sim, mas estamos falando para um público da academia. E aí, a gente eu não tem como pensar a produção artística sem esse processo constante da leitura, esse processo constante da escrita, porque a escrita é uma outra coisa. A escrita em artes, em processos artísticos, ela é muito peculiar, porque ela tem que ser também uma pesquisa, ela é acadêmica, ela tem que ter, a gente segue alguns rigores acadêmicos, mas ela também é uma escrita inventiva, né? Porque você não pode trazer nessa escrita acadêmica em processos artísticos não é uma narrativa, uma descrição da obra. Você não está descrevendo a tua obra, você não está descrevendo o seu processo, mas você está criando essa escrita tal qual você cria a obra. Isso é muito difícil, sabe? Isso é muito difícil, porque às vezes o trabalho plástico é tão incrível que a escrita não alcança, e às vezes a escrita é tão incrível e o trabalho não chegou até ela. Então, como fazer essa conversa? Né? Muito legal. Olha, realmente a conversa com você é um negócio que eu sinto que a gente poderia passar aqui a noite toda conversando, porque tem essas 3 ramificações aí de ser o Edson Macalini, né? Porque tem o Edson artista, o Edson professor, o Edson pesquisador, né? O Edson estudante, mas tem também, gente, outros lados do Edson, que esse daí vocês precisam conhecer também. Mas é isso, Edson. Olha, muito obrigada mesmo. Espero contar em outros momentos, né? Espero que os estudantes também tenham a possibilidade, eu vou anexar para eles e para elas alguns dados que eu tenho sobre você, né, sobre a sua obra, sobre as coisas que você produz, e depois eu vou querer desdobrar essa conversa em outras conversas, né, em outras possibilidades. Claro,
Bacana. Eu, assim, no momento, eu tô com o meu site desativado, eu não tive tempo de alimentá-lo, né? Mas, assim, hoje o meu portfólio virtual é o Instagram. Eu tenho tido bastante cuidado em colocar as imagens ali, né? Porque é uma ferramenta fácil, acessível. Então, eu não tenho outras coisas em outros espaços, né, de pesquisa, né? Mas tudo que é meu está virtualizado, né? Quase toda a minha obra está virtualizada. Os textos que a gente acaba produzindo, a gente acaba disponibilizando, não, assim, publicando em eventos, em revistas eletrônicas, e aí esse material acaba sendo disponibilizado para todo mundo, né? E nós que também atuamos em universidade, né? Eu não falei disso porque acabei não trazendo esse ponto, né? Mas a gente que trabalha na universidade, a gente tem uma responsabilidade social, né? De publicizar esse material, de disponibilizar esse material, né? Porque somos funcionários públicos, né? Então, assim, é importantíssimo isso. E eu acho que é também até uma bandeira da gente cada vez mais sociabilizar essas informações, essas produções, porque volta e meia ocorre aqueles discursos conservadores, né? De que nós estamos fazendo balbúrdia, que nós não estamos produzindo na universidade. Então, assim, eu acho que é uma bandeira, uma luta constante que os professores têm que fazer, que é de mostrar mesmo o que nós estamos fazendo para a sociedade ver. Eu acho que também não é só no sentido de dar na cara de ninguém, né? Não é isso, não é lacração. Não é nada disso, é dar esse retorno para a sociedade e a sociedade ter acesso a produções incríveis que tem na universidade. E a universidade é pública. Então, nós temos que disponibilizar. E aí, a quantidade de material, de livros incríveis, de produções incríveis nos cursos de artes que antes a gente não tinha acesso, que hoje está disponibilizado na rede, sabe? Então, sou muito grato e feliz por estar hoje numa universidade pública que me possibilita também estar pesquisando, né? Hoje eu estou pesquisando por conta desse lugar que eu conquistei, né? E que me agrada muito. Então, assim, eu sinto mais responsabilidade ainda por saber que o que eu estou produzindo é para o povo, né? Isso aí. E eu acho que quanto mais a gente publiciza essas coisas, mais as pessoas têm ideia de que a universidade é delas também, né? Porque senão fica parecendo que somos intelectuais trancados lá dentro e o mundo real tá rolando do lado de fora, né? E não é nada disso. Exatamente, com certeza, né? E é isso, né? E cada vez mais a gente precisa atuar nesse lugar, né? Vamos levantar essa bandeira, vamos abrir, sim, a universidade, né? E ainda a gente está falando de arte, né? A arte é um lugar extremamente elitizado. Quem tinha acesso à arte, né? Hoje, assim, a gente fala de arte para não só fala, mas trabalha nas comunidades, em lugares onde não chegava nada, onde a gente não tinha nada no sentido de arte, né? Nesse lugar que eu estou dizendo, né? Não vamos interpretar mal. Então não chegava. Então, assim, a gente dá aula para comunidades inteiras que nunca visitaram um espaço expositivo, né? Que a universidade está possibilitando isso, né? A minha experiência em Parintins foi riquíssima, porque a gente tinha muitos alunos ribeirinhos e eu falei assim, meu Deus do céu, que lindo, né? Trabalhar com esse pessoal que vem de barco, de lugares longe, para estudar, para a gente falar de arte, né? E isso é muito precioso, e saber que isso é possível às políticas públicas, que isso é possível à universidade, né? Então, eu sou muito grato por fazer parte dessa história, porque não sei se essa universidade ainda existirá daqui a alguns anos, né? Nesse modelo que ainda temos hoje no Brasil, né? Então, mas pelo menos a gente está produzindo material aí para disponibilizar para o povo, para que todo mundo possa
ter acesso aberto, livremente, gratuito, para ver que nós estamos trabalhando e muito, né? Isso aí. Muito obrigada, Edson. Beijão pra você. Beijão. Tudo de bom. Beijo para a gente. Não. Tchau. Até mais. Tchau. Até. Até.